Aqui a gente não passa pano para ninguém, nunca passou, e muito menos para o Jacques Wagner, né? Muito menos para o senhor Jacques Wagner, que já deu aí, digamos, diversas deslizadas, principalmente em relação ao governo Lula, né? Eu conheço o Jacques Wagner já há um bom tempo, desde que ele era sindicalista lá na Bahia, né? E o Jacques Wagner tem uma relação, né? Inclusive a Ana conhece bem aí com o movimento sionista, né? E essa liderança dele é muito contestada dentro mesmo do PT, né? No Congresso Nacional. Mas acho que é interessante a gente analisar os fatos, gente. Os fatos que fazem parte dessa operação da Polícia Federal, do nona na fase aí da compliance zero. E para isso eu fiz um histórico, viu, Melo, que o Melo ouviu o Melo falando. Eu peguei um histórico que é muito interessante em relação a isso. A gente sabe que existe aí na mira da Polícia Federal uma gama gigantesca, né, de políticos, principalmente do Centrão e do bolsonarismo, e a pergunta que fica é por que o Jacques Wagner nesse momento? Será que existem elementos novos? A gente não sabe ainda. Mas até aqui, o que se conhece dessa relação entre Jacques Wagner e Augusto Lima? Augusto Lima, que foi sócio, se tornou sócio do Banco Master de Vorcaro, depois dessa negociação que foi feita no governo na Bahia, que envolveu o Jacques Wagner, né? Então vamos lá, ó. 2017, né? Foi justamente quando o Jacques Wagner assumiu a condução do processo de privatização da empresa baiana de alimentos, que era responsável por uma rede de supermercados chamada Cesta do Povo, né? A partir dali surgiu um interesse desse que era um empresário na época, Augusto Lima, de comprar a estatal. Acontece o seguinte, segundo alega o Jacques Wagner, não havia viabilidade porque o negócio estava muito defasado, era uma rede de supermercados populares que vendia alimentos a preço popular, né? Então, depois disso, o Augusto Lima apresentou uma proposta do cartão Cesta, que seria um cartão, uma plataforma de benefício com um cartão de crédito consignado para os servidores públicos do estado da Bahia. Então, esse cartão Cesta entrou na negociação. O Wagner diz que isso tornou a proposta viável, e a partir daí, em abril de 2018, quando não existia Banco Master ainda, não existia governo Bolsonaro ainda, a Cesta do Povo foi, a rede Cesta do Povo foi privatizada por 15 milhões para o Augusto Lima, né? Embora ele não aparecesse ali como um dos compradores, né? E daí tem toda uma questão que ele teria beneficiado aí uma parente próxima do Jacques Wagner. Vamos lá, a gente está falando isso aqui de 2018, viu, Ana e Melo? Em 2018, com a questão do cartão Cesta ter sido muito bem aceito lá pelos servidores da Bahia, o Augusto Lima criou o Cred Cesta, que é justamente o cartão de crédito consignado que levou ele para o Banco Master. A partir daí, ele, em 2019, quando o Roberto Campos Neto foi lá e canetou e avalizou a criação do Banco Master, o Vorcaro procurou o Augusto Lima e falou, não, vamos pegar esse Cred Cesta aí, que é um cartão de crédito consignado, e vamos tornar um produto aqui do Banco Master. Só que foi do banco não, do Grupo Master, mas foi pelo Banco Pleno. E daí, gente, essa é a grande questão. O Cred Cesta virou um dos maiores negócios do Grupo Master, justamente porque pelas operações que foram feitas com os governos do Estado. Quais governos de quais estados? Romeu Zema, em Minas Gerais, né? A gente já deu matéria aqui que está sob investigação da Polícia Federal, que via sempre uma pessoa representante do Banco Master.
oferecia ali umas benesses, né? Inclusive 1 milhão, que depois foi conhecido aí na campanha do Zema, lá em Minas Gerais, Ronaldo Caiado, em Goiás, e daí esses governos, Mauro Mendes, que a gente noticiou ontem, modificavam a legislação para aumentar a capacidade de investimento dos servidores públicos e colocavam como oferta o crédito cesta. Ou seja, no que a gente sabe até agora, até antes dessa operação que foi desencadeada hoje, é que ao contato do Jacques Wagner com o Augusto Lima foi antes da sociedade do Augusto Lima com o Daniel Vorcaro. Foi antes da criação do crédito cesta. Podem aparecer fatos novos? Podem. Lógico que podem. E aqui a gente não vai passar pano para ninguém. Se aparecer e existir uma viabilidade, eu confesso para vocês, viu? Daí já é uma impressão pessoal. Eu acredito que o afastamento do Jacques Wagner do governo é um grande benefício para a campanha do Lula. É um grande benefício. Porque não é de hoje que o Jacques Wagner faz lambança no Congresso Nacional. Vídeo que aconteceu, por exemplo, mais recentemente, no grande acordo que foi costurado pelo Alcolumbre com o Flávio Bolsonaro para barrar a indicação do Jorge Messias no Senado. Né? A gente sabia ali, quem foi o interlocutor disso foi o Jacques Wagner, que garantiu para o Lula que tinha os votos, e na hora ele estava do lado do Alcolumbre, vazou um áudio do Alcolumbre falando, eu falei que ia perder, né? Então, eu acredito que é um grande benefício nesse momento que a Polícia Federal investigue certinho, se tiver alguma questão relacionada à participação do Wagner nesse escândalo master, tem que ser explorada. E daí, Melo, a minha avaliação é o seguinte, em relação à eleição, é lógico que isso vai ser muito explorado pelo bolsonarismo, mas é um ponto a favor que dá para transformar esse limão numa limonada, é assim, no governo Lula, a PF investiga até pessoas que são próximas a ele. Não tem blindagem, não tem interferência na PF quando é filhinho, quando é líder do governo, quando é amigo próximo. Então, acho que isso pode se tornar até um trunfo na campanha, viu, Ana e Melo? Ô Plínio, só tem que ver uma coisa, né? Se a investigação foi igual ao que o André Mendonça soltou a respeito do Fábio. Não havia nada e botou apenas para gerar manchete. E a gente já sabe que agora, hoje é quinta-feira, até domingo vai ser Jacques Wagner, PT, Banco Básico, são, entendeu? Agora tem que ver se vai ser a respeito desse crédito sexto aí, que como você mostrou aí, como nós mostramos antes no áudio, não tem nada que ver com... Ô Melo, eu concordo contigo, a Ozzy Gasosa falando assim nitidamente onde está a irregularidade do Jacques Wagner no caso do Banco Master. Vai lá, eu expliquei aqui, mas vai lá na revista fórum.com.br, que tem inclusive essa infografia que eu trouxe para vocês aqui, que coloca isso, e até hoje, com o caso Master, exatamente, não existe. Até hoje, até o que a gente conhece hoje. Mas tem uma questão, viu, Melo? Que assim... Eu estou de acordo contigo, porque assim, existe hoje muito mais elementos para se realizar uma operação de busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro do que contra o Jacques Wagner. Muito mais. Alcolumbre, né? Então, assim, a gente vê realmente que existe essa possibilidade. E eu acredito que com o que está acontecendo hoje, eu acredito que pode rolar até um constrangimento, porque quem pede o aval para a ação é a Polícia Federal. Não é o André Mendonça que determina uma ação. É a Polícia Federal que pede o aval do Mendonça para ter essa operação. Agora é o seguinte, vai ficar muito ruim se diante das evidências que nós temos, que são muito mais sérias relacionadas ao Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal fazer um pedido para o André Mendonça para desencadear uma operação contra o Flávio Bolsonaro e o Mendonça negar. Então, eu acredito que pode ser, e eu acredito muito, viu, Melo? Porque esse grupo da Polícia Federal que está fazendo esse tipo de investigação é um grupo muito sério, gente. É muito sério.
diferentemente do que acontecia na época da Lava Jato, no governo Bolsonaro, esse pessoal que está à frente dessa investigação é muito sério. Os vazamentos quase sempre partem do STF. E aqueles que vazavam pela PF foram, inclusive, alvos de uma operação e foram afastados da investigação, né? Que vazava para Malu Gaspar, que vazava para o Globo. Então, é um grupo muito sério. Então, está dada aí essa questão que se o André Mendonça autorizou essa ação contra o Jacques Wagner, por que ele não autorizaria um pedido para uma ação contra o Flávio Bolsonaro, que tem áudio, que tem planilhas de transferência de dinheiro para fundo nos Estados Unidos e todos os indícios de que há um grande esquema de lavagem de dinheiro atrelado ao grupo do Bolsonaro. Inclusive, os principais executivos do Banco Pleno, do Augusto Lima, que é alvo dessa operação também, são quem? Flávia Pérez Arruda, que foi ministra do Bolsonaro, o João Roma, ex-ministro da Cidadania do Bolsonaro, que inclusive levou essa questão do crédito consignado para o governo, e aquele outro lá, que é o terceiro, que apareceu essa semana com 11 milhões aqui, o pessoal vai me ajudar a lembrar, que inclusive pegou o lugar, o Bento, né? O Bento, Ronaldo Bento, que entrou no lugar do João Roma no Ministério da Cidadania, né? Então, eu acho que vai ficar muito ruim se depois dessa a PF pedir autorização para uma operação contra o Flávio Bolsonaro e o Mendonça negar, viu, Melo?